Bom dia, gato. Tá bom, gato? Tá tudo em ordem com você? 7h04 da manhã, hoje dia 19 de junho. Inclusive, aniversário da Regiane. Parabéns pra... Tá dormindo. Você acha que acorda cedo? Acorda cedo. Quer sair, gato? Vai lá. Tá frio pra caraca, hein, gato? Tá frio, gato. Você vai aguentar esse frio aí? Aí, friaca. Hoje tô indo lá na Care Club de Piracicaba pra avaliar meu pé. Eu fiz a ressonância magnética semana passada. Estou com as imagens aqui. Tentando levar lá pro Dr. Pedro Pontin, que é ortopedista da Care Club daqui de Piracicaba, pra poder avaliar minha situação e o tratamento adequado que eu tenho que fazer. Neste momento, assim, eu consigo andar, consigo até correr. Tanto que eu fiz a meia do Rio, fiz a meia de Porto Alegre. É uma dor que eu consigo suportar até meia maratona. Vai tranquilo, mas obviamente me limita. Mas eu não consigo treinar, ter a constância do treinamento. Que nem, por exemplo, eu corri no Rio, fiz os 21. Mas ao longo da semana eu não cheguei a fazer treinos, porque quando eu faço treino, a dor volta e aí a dor fica por mais tempo. E aí se eu corro hoje, e aí se eu tenho outro treino amanhã ou depois de amanhã, a dor vai estar mais forte, e aí eu não consigo fazer, aí me atrapalha. A última vez que eu corri foi a meia do Rio, foi sábado retrasado, nós estamos na segunda-feira agora. Depois disso eu só fiz bicicleta, né, pra evitar ali ficar pisando no impacto, justamente pra esperar hoje o que é que eu tenho. Só pra vocês entenderem o que eu tenho, a dor que eu sinto pega essa parte aqui do calcanhar. Quando eu piso com essa parte, e principalmente depois que treina, essa parte fica muito sensível. Aí eu tenho que ficar andando meio que com a ponta do pé. Enfim, vamos ver qual é que é. Mas vamos antes tomar café. É ou não é, gato? Aqui as imagens da ressonância, só que eu não entendo porra nenhuma. Dá pra ver alguma coisa aqui? Não dá pra ver nada, né? Oh damn, I've been feeling something for you lately, and I am trying so hard to just stay cool. Oh man, I think I might be going crazy, 'cause all I really want is to be with you. And I'm like... Mas a fasciite plantar, que é o seu diagnóstico, dá para ver muito bem nessas imagens aqui, eu vou tentar te mostrar. Aqui nós estamos olhando o seu pé de lado, tá? Ah, tá, aqui é o calcanhar, né? Isso, então a gente está cortando o seu pé de lado, né? Essa daqui é a parte mais de dentro e aqui é a parte de fora, certo? Então aqui é a sola do pé, aqui é a parte de trás, então a gente vai caminhando de dentro para fora e a gente começa a ver. Tudo que é branco é líquido, tá? Então a sua dor é nessa região mais plantar do calcanhar, então ela realmente é um pouco mais central, tá? Então a gente começa a ver aqui a origem da fáscia no calcanhar, a gente vê que existe até um processo mais esbranquiçado tanto ao redor da fáscia quanto dentro do osso do calcâneo. Aqui a fáscia, ela não só tem os brancos, como ela também, se você forçar um pouco a visão, você vai ver que tem alguns cinzas dentro dela. O ideal é que ela fosse toda preta, tá? E de uma espessura um pouquinho menor. Então o que a gente vê aqui? A gente vê o edema do osso, a gente vê o edema ao redor da fáscia, a gente vê essas áreas cinzas dentro da fáscia, né, que geralmente são degenerações, e isso se continua a ponto até de você ver uma interrupção. Essa porção mais lateral da fáscia, você fez pequenas roturas nela, tá? Então a gente vê nitidamente aqui, tá bom? E isso, lógico, dói, né? Isso incomoda. Então você acaba tendo um processo que acaba ficando de maneira mais crônica, piorando, porque é uma região do corpo que você usa, não só para correr, como para andar, ficar de pé. Né? E geralmente isso tem associação, então, como eu já falei, com a questão biomecânica, o impacto da corrida, isso não tem como negar. Ficar de pé também só atrapalha? Com certeza. Porque, por exemplo, eu faço muita expo de corrida. Quando você tem qualquer esforço acima de uma estrutura inflamada, a tendência é isso persistir inflamado, né? Então, as medidas de tratamento, elas vão tentar inibir a inflamação, mas se você não esgotar
o mecanismo da inflamação você vai ficar recorrendo, enxugando o gelo. Agora, isso não é um impeditivo, tá? Porque a fasciite plantar é uma doença absolutamente comum, prevalente. Então as pessoas, né, se tivesse que parar por uma fasciite plantar, não tem corredor. Corredor, não existia metade da população ativa aí ia estar em repouso, né? Porque é muito frequente, tá bom? As medidas que a gente tem iniciais para diminuir o processo inflamatório você já adotou. Então, tem que fazer fisioterapia para diminuir o processo inflamatório. Existe também uma preocupação com algo que a gente já identificou, que é a parte do encurtamento da musculatura, principalmente da cadeia posterior. Bom fazer uma atividade de mobilidade, né? Ajuda, né? Desde o quadril. Meu treinador vai adorar ouvir isso. Posterior de coxa, posterior de panturrilha, né? A panturrilha. Isso ajuda na fascite, a alongar a face. Imagina que a cadeia posterior é uma somatória de músculos que se sobrepõem, né? Músculos e estruturas como a face, e desde a ponta do dedo, né, do pé até a lombar, isso se comunica. Então, por isso que a gente chama de cadeia da musculatura posterior do membro inferior. Então, quando você tem encurtamentos pontuais, toda a cadeia se contrai, né? Então, você acaba tendo que atuar em todos os segmentos para você não correr risco de só trabalhar determinados setores e deixar o setor responsável passar ileso, né? Então você alonga tudo, você alonga a face, você alonga a panturrilha, você alonga os isquiotibiais, os lombares, justamente para você ganhar essa mobilidade. Você não vai virar um contorcionista, você não vai virar um super alongado, né? Então cada pessoa tem o seu limite. Mas né? eu estou muito para trás, né? Mas você está um pouquinho mais tensionado e está assimétrico, né? Então a gente percebe que o seu lado direito, por alguma questão de vício, postural, enfim, alguma coisa que aconteceu, fez com que você ficasse um pouquinho mais retraído. Então, é basicamente trabalhar isso também, e aí pode ser nesse ambiente de academia, na própria fisioterapia, porque ambos conseguem fazer isso muito bem. Tá? Dentro da fisio, eu também gosto de agregar, quando a fase aguda não é muito exuberante, me parece ser o seu caso, né? Porque você está treinando, está conseguindo ter algum grau de atividade, é fazer a onda de choque, né? Que a gente faz na fisio aqui de uma maneira habitual. Então, agregar a terapia de onda de choque uma vez por semana ajuda bastante também. Existem alguns exercícios que também vale a pena. Por quê? Como eu falei, né? A corrida é um gesto esportivo repetitivo. Tem uma fase que é a fase do apoio, né? Então, você acaba fazendo a aterrissagem, bate o calcânio na superfície, no chão, né? E aí você desloca o seu eixo de carga para frente, de tal maneira que você apoia no calcanhar e estica a face, né? Uma maneira da gente minimizar essa pancada também é fortalecendo alguns músculos que ajudam nessa acomodação, além dos ajustes biomecânicos. Então toda a musculatura vem lá de cima equilibrando o corpo, mas algumas lá embaixo ajudam bastante. Então os estabilizadores de tornozelo, né? A panturrilha é uma delas, mas tem os músculos da frente, do lado e de dentro, né? Imaginando o tornozelo 360 graus, tem que fortalecer os quatro cantos e também os próprios músculos da sola do pé. Agora já tem um nome de foot core, né? É você fazer os exercícios para fortalecer essa musculatura chamada intrínseca do pé, que ela fica só no pé. E ela ajuda também nessa questão da distribuição de carga, tá? Suaviza, de certa forma, o estresse mecânico nessas estruturas inflamadas. A rigor, todo corredor tinha que ter uma rotina de preventivos, né? Então a gente pensa nos grandes grupos, o core, musculatura de quadril, muito na moda, mas os músculos de tornozelo e pé, às vezes eles são meio negligenciados. Primeiro porque é um músculo que você não vê tanto resultado de curto prazo, né? Então é algo que você tem que fazer de maneira sistemática. O cara às vezes não vê performance, ele deixa de lado, né? E é uma condição meio que vai te ajudar a prevenir lesão, né? Não vai te dar uma propulsão maior. Mas ele também vai te evitar lesão, né? A ideia é prevenir. Essa é a ideia. Na minha experiência, eu não costumo tirar os atletas da corrida, mas eu também não peço para ser agora o herói, né? Eu sei que você está subindo volume, está subindo intensidade por conta da maratona, mas assim, você ainda tem tempo para fazer essa secção. É melhor cuidar bem, né?
tá? Porque quando você for de fato ter que subir o volume e aí não tem mais jeito, se você tiver mais ou menos, pode ser que isso te atrapalhe depois no final. Entendi. Exato, tá? Então dá uma recuadinha nessa fase agora, talvez seja estratégico para você lá na frente se dar melhor. Saindo aqui da Care Club, então, vocês viram aí agora começar o tratamento da minha fascite. Já aproveitei e fiz uma sessão de físio espécie de um choque, né, que dá no calcanhar, mas vamos lá fazer gelo, fazer fortalecimento específico para ali para o pé, para proteger o pé, e seguir todas as recomendações aí que o Dr. Pedro passou. Talvez algumas pessoas vão assistir, vão reconhecer o Dr. Pedro, ele é ortopedista do profissional, do time profissional do Palmeiras. Você vê, né, um palmeirense tá me salvando aqui, mas é um grande profissional, uma grande pessoa, e enfim, é importante tratar, né? Eu vou entrar agora numa fase crítica, crítica não, importante do meu treinamento para Chicago. A partir de julho agora entra um ciclo específico, então é manter agora uma boa rodagem, tratar e correr, né? Tá tudo em ordem.